Louros em Podcast, segunda edição, sejam então muito bem-vindos. Bem da transparência, importa informar que esta segunda edição está disponível com um ligeiro atraso, porque o Covid decidiu visitar-me no dia em que estava prevista a gravação deste capítulo, o que nos levou a adiar todo o processo e reagendá-lo. Passemos então a apresentar o convidado central desta segunda edição. Não vou usar muitas palavras, bastam apenas alguns sinónimos de excelência. Um músico de eleição, um maestro de referência, o pai do clarinete em Portugal, considerado por muitos uma figura incontornável da nossa cultura, atuou e conduziu alguma das maiores orquestras mundiais, professor, júri de grandes festivais, membro de honra da Associação Internacional de Clarinete, figura repetidamente distinguida e premiada. Bem, estava aqui horas só em destaques. Bem-vindo, maestro António Saiote, obrigado pelo carinho que sempre nos dispensa. E este lugar aqui não é inocente, escolhemos este lugar de filmagens, obviamente não é inocente. Aqui o maestro se fez homem, nasceu, cresceu, desenvolveu, brincou, sendo um maestro um cidadão do mundo. É provável que tenha vários lares, vários locais que tenham uma identificação mais profunda. Mas este aqui ainda continua a ser o primeiro e aquele que ajudou a construir o homem que temos hoje. Quer dizer, antes de mais, muito boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, pela honra, pelo privilégio. Bom, este sítio é muito especial porque era a escola primária, era aqui que nós jogávamos à bola, que resolvíamos os problemas que tínhamos dentro da aula. Eu nasci aqui a 100 metros, nasci em casa, é a minha casa, quer dizer, é a minha terra. Como dizia o Jorge Amado, creio que nas terras do Sem Fim, ou Eurico Veríssimo, já não me lembro, há aquele visgo do cacau que os imigrantes que iam de São Paulo para a Bahia diziam que voltavam ao fim de 6 meses, depois não voltavam. Diziam que era aquela terra de cacau que se agarrava aos pés. E eu sinto isso em relação a esta terra, quer dizer, também calquei algumas hortas com os pés nus, ajudei um bocadinho. O Sr. Carriço, que foi o meu primeiro professor. Mas há terras onde me sinto bem estranhamente. Eu costumo dizer isso, quer dizer, nunca pensei muito na reencarnação. Mas eu gosto muito, sinto muito bem na Europa Central, sempre me senti bem. Na Polónia, na Hungria, a Áustria, foram sempre sítios. Quando eu estava na Orquestra Mundial, eu partilhava sempre o quarto com os jugoslavos. Gosto muito daquela música, não sou erudita, a própria música popular. Sempre gostei muito, quer dizer, como também adoro o Caribe. Eu uma vez estava no final de um estágio que fiz, um trabalho que fiz na Venezuela, e estava perto do aeroporto de Laguardia, no Clube Naval, e o segurança levou-me a um tasco, um xiringuito, não é mesmo? Em cima da praia, ele olhou para mim e disse: maestro, você vê-se que adora isto. Eu disse: gosto demais. Há muitos sítios que eu me sinto muito bem. Mas nada disso substitui aqui a sua raiz, a sua matriz, nada disso, Não. Nada dessas partes do mundo que você adora substitui aqui. E acha que o homem que é hoje depende muito também de todo esse processo inicial? Eu vivi uma época muito rica, porque o meu pai, ele organizava as variedades, era diretor da banda, foi sempre uma pessoa empenhada, ligada ao futebol, a tudo. Não sei se sabe, o meu pai foi a primeira vez que o Louros teve júniores, foi campeão da segunda divisão. E o meu pai só não foi treinador profissional porque não quis na altura, não era o que é hoje. O presidente da federação esteve ali em casa, eu assisti, ofereceu-lhe a carteira profissional e ele não quis. Eu liguei-me a muita coisa e por causa disso do meu pai, depois o meu pai fez questão de me levar aos 12 anos eu já ia a Fanhões, depois aos 14 já ia a Montijo, ia a Azeitão. Aquela chamada educação do príncipe, o meu pai deu-me essa educação. Ajudou a ganhar um background que hoje para Santiago do Cacém em 75, demorávamos 4 horas e meia. Portanto, eu tive muita riqueza humana, antropológica, se pode dizer assim. Mas, quer dizer, as nossas raízes são as nossas raízes, as pessoas com quem nós nos sentimos bem. Aproveitando até esta chega, nós pedimos alguns testemunhos, algumas das pessoas que o conhecem, obviamente, bem e melhor que nós. Uma das pessoas, e a primeira que nós vamos passar aqui, temos duas partes com a intervenção deste convidado, mas foi alguém que o acompanhou, que viveu aqui bem próximo de si, que o acompanhou nessa fase de juventude.
A primeira abordagem também baseia-se um bocado nessa perspectiva, ainda enquanto jovens. Convidava então o mestre a ouvir um depoimento de alguém que o conheceu e conhece bastante bem. O convite para falar de António Saiote, de facto, falar do professor, falar do mestre, eu falo do amigo, porque foi desde tenra idade que nos conhecemos. Cruzámos-nos na banda em Loures. O António Saiote foi um aprendiz da banda de Loures, com o velho Carriço, com o seu pai. E por curiosidade, em Loures, antes de saber o nome dos jovens, era sempre o filho de. E ele era o filho do Teixeirinho, o filho do Saiote, o filho do Teixeirinho, em que havia sempre uma referência e, pá, o puto tem muita habilidade. E, enfim, e é essa parte que ele segue na música com a sua habilidade, com o seu trabalho, e torna-se um músico, um mestre, que hoje é. Nós convivemos enquanto putos, nascemos a 100 metros um do outro. Ele era jeitoso também para jogar os seus bocadinhos de futebol salão, apesar da nossa diferença de idades, que eram 4 anos, e nos torneios de futebol salão, mas ele gostava de jogar à bola, gostava de uma prática do snooker, e em cada coisa destas havia sempre uma relação da música. Muito bem, aproveitando aqui esta primeira intervenção do nosso convidado Augusto Pinto, eu queria acrescentar aqui uma pergunta complementar. Qual é a importância que Loures, e nós já falámos um pouco disso, mas acrescentando também agora o testemunho do Augusto, qual é a importância que Loures, este ambiente, os amigos de então, tiveram no músico e no homem em que o maestro se tornou e que é, na realidade, hoje? Quer dizer, Loures é um bocado toda aquela, na altura, há bocado não cheguei ao fim, que é aquela guerra que havia, quer dizer, foi um trabalho muito grande. Eu ontem estava na inauguração daquelas 2 ruas em homenagem a Martinho Paes e ao comandante Costa Santos. Eu até tenho uma fotografia naquela quinta ali em baixo, logo a seguir ao parque, Quinta Santana. Estão os dois assim em cima de mim para ver se eu tocava, para ver se eu não fingia que tocava, ou como é que eu tocava. A guerra que havia era o quartel, era construir o quartel. E então eu cresci na banda a ouvir falar para o quartel. O Augusto já vai falar nisso na próxima intervenção. Para o quartel, isso parecendo que não, quer dizer, a gente habitua-se a um bem supremo, a qualquer coisa que está acima de nós. A um coletivo. E a trabalhar num coletivo. sobrepõe a tudo, e foi essa cultura que eu ganhei aqui com o meu pai e com toda a gente à volta, porque realmente era complicado. Eu cantei nas variedades a primeira vez, tinha 6 anos. E é um pormenor, quer dizer, as pessoas não sabem porque é que eu fui para a banda. O meu pai queria muito que eu fosse para a banda, o meu avô foi fundador da banda da Carris, mas eu não queria ir para a banda, por causa do sol, do vento, da chuva. E eu fui, a maneira que o meu pai teve de me convencer foi a guerra colonial. Porque eu de miúdo ia à espera de, às vezes era caixões, outra vez era feridos, estropiados, outros vinham, felizmente, só com problemas psicológicos, mas eu ia muitas vezes para a mão dos meus pais, à espera de amigos que vinham da Rocha de Condóbitos. E eu tinha um pavor, e quando eu tinha a hipótese de não ir à guerra no ultramar, era ir para a banda militar. E assim foi. Foi uma forma de fugir, de contornar essa situação. Eu ouvi há poucos dias um treinador de sucesso do futebol afirmar que preferia ser conhecido como um bom homem do que como um bom treinador. É claro que pode ser as duas coisas em simultâneo, pode ser um bom homem e um bom treinador. Mas a minha pergunta é um pouco na convergência, até pelo envolvimento da sociedade atual. É possível um mau homem ser um excelente músico, ser mais que excelente músico, uma referência da dinâmica cultural de um país? Quer dizer, a história do mau e do bom, quer dizer, também depende. Às vezes são opiniões pessoais e são às vezes algumas botadas que se lançam. A coisa mais importante que a pessoa deve ter é o carisma. Só que o carisma é uma coisa complicada porque ninguém consegue definir exatamente o que é o carisma. A semana passada, quando eu estava a tocar com a Banda Sinfónica Portuguesa, houve mais do que um, mas houve um que disse assim: quando o professor abriu a boca e pela primeira vez falou para nós lembrámos todos aqueles anos que passámos na escola e de repente aquilo transformou-se.
portanto, há qualquer coisa que nós fizemos, não é? Ou que fazemos, que nos torna carismáticos e que leva a que os outros nos sigam. Não é uma questão de ser bom ou ser mau, porque isso, lá está, é uma perspectiva, quer dizer, não há santos, não há. Eu costumo dizer que nós às vezes somos vítimas, outras vezes somos carrascos, depende mais ou menos. Das circunstâncias. Agora, há uma coisa que é muito importante que eu sempre disse, eu sempre tratei os alunos como adultos. Nunca deixei que, eu lembro-me às vezes, em festivais com orquestra, aí os seus meninos, eu assim, não são meus meninos. São profissionais altamente qualificados, jovens. Mas ninguém os trata à minha frente como meninos, são como adultos. E eles sabem isso e souberam dar valor a isso. Muito bem, vamos ouvir um pouco então a segunda parte da intervenção do Augusto Pinto. Das atividades, além da música, que era a sua atividade principal, como por sua vontade própria, pela sua natureza própria, a música era a sua atividade principal. E como jovem tinha as brincadeiras que todos tínhamos, as brincadeiras de rua, mas a música estava sempre primeiro. Se fosse preciso estudar, se fosse preciso mudar palhetas, se fosse preciso enquadrar-se com uma peça de estudo, primeiro estava sempre a música e depois viriam as outras atividades. Havia muita história, poderia contar muitas histórias, que para mim eram quase patéticas, como músico amador, filarmónico, e muito filarmónico, curiosidades que tinha quando com ele, por exemplo, a jogar uma partida de snooker e ele dizer, pá, estou lixado, pá, tive de manhã a escolher uma palheta e agora o tempo mudou e a umidade, eu vou ter que escolher uma nova palheta. Aquilo para mim tudo aquilo era estranho. Quando em 81 para Gulbenkian é um bolseiro, vai para a Alemanha, para a Polónia, vai para países aprender sempre mais e mais daquilo que tinha aprendido no conservatório em Lisboa, onde foi músico com 20 valores. Achei curioso também, em particular, a mudança da braçadeira que apertava a palheta com a boquilha. Era curioso que já se usavam práticas diferentes e recordo-me pela primeira vez ver uma boquilha com a palheta apertada por uma braçadeira, exatamente ao contrário do que era a prática comum que nós cá existíamos. Estas coisas curiosas, enfim, que eu ia partilhando e que ia tendo algum conhecimento sobre alguma praticazinha da música, mas também com curiosidades. Na amizade tínhamos, que frequentávamos a casa, e uma vez ele disse-me, tenho uma coisa, vamos fazer um petisco. O que era o petisco? O petisco foi uma pedra de uma mesa, daquelas mesas de salões, que tinha uma pedra mármore por cima, bem limpa, e foi colocada farinha, e o que é que se fez? Misturou-se farinha e aquilo que ele tinha aprendido numa dessas estadas no estrangeiro, foi fazer uma pizza. Nunca tinha comido na minha vida, foi uma experiência. Partilhei com o Saiote. E falar do Saiote em Loures, falar na banda, não se pode falar na banda de Loures sem falar do Saiote. O Saiote, pela primeira vez, com 5 anos, nas variedades, que eram organizadas pelo pai, como ele dizia muito bem, que ia para a música pela mão da mãe e da avó, porque o pai nunca tem tempo, porque ou estava a tocar ou estava a organizar. E isso era verdade. E ele, de facto, pela primeira vez, com 5 anos, em cima de uma cadeira, canta a sua primeira cantiga em palco, do que há documentos, fotografias históricas desse momento. Quando saiu na banda, saiu em 1971, no 1º de dezembro, e faz parte logo integrante dos Cavalinhos, de todos esses grupos que atuavam desinteressadamente pelas ruas da nossa vila, para a angariação de fundos, fosse para o que fosse. Nessa angariação de fundos, a que mais destacava seria o Epo Quartel, onde se teve a ambição de construir. Ele foi um dos músicos que também tocava o Epo Quartel nessa altura. Isto daria uma tertúlia, falar sobre o Saiote, falar sobre as coisas que passámos, que acompanhámos e que venha tudo à lembrança. Não é fácil, mas é essa memória que eu tenho daquele rapaz sempre disponível, daquele jovem que a música teve sempre em primeiro plano, e de facto, ao fim de 50 anos da sua carreira, nota-se de facto o plano em que ele esteve na música,
a referência que ele é na música, e também recordo-me de em Portugal, a primeira e grande escola foi a escola que ele fez de clarinete, não tenho dúvidas nenhumas, falando com muitos especialistas na área, de facto dizem exatamente isso. O clarinete em Portugal desenvolveu-se e teve um nome, foi o professor Saiote. Muitas coisas haveria a dizer, de brincadeiras de jovens, de putos, mas as brincadeiras deles passavam, a partir de uma determinada altura, passava sempre pelo clarinete. Portanto, e são estas memórias que eu tenho, enfim, seriam muitas, mas são as memórias que eu tenho dele como músico, e gostando sempre de partilhar com os amigos, não deixava de partilhar os seus tempos, que eram aqueles tempos que ele aprendeu na coletividade, que aprendeu na coletividade o que seriam as coletividades e o que faria não como homens, mas como homens músicos, mas como homens completos. Muito bem, dando a oportunidade, obviamente, ao mestre de poder comentar com algumas palavras aqui o testemunho do Augusto Pinto, eu acrescento aqui mais uma questão, que é importante até perceber. O maestro desempenha neste momento várias funções e todas elas de forma relevante, mas eu pergunto-lhe, e acrescentando eventualmente um comentário que possa ter àquilo que o Augusto disse, o maestro neste momento sente-se mais preenchido enquanto músico executante ou enquanto maestro na condução de uma orquestra? Quer dizer, eu sinto-me sempre preenchido como músico. Como músico tenho uma dimensão de pedagogo também, de solista e de maestro. São 3 dimensões. E dizer qual é que prefiro, quer dizer, depende do momento. Às vezes depois da orquestra estou um bocado cansado de puxar tantos músicos e depois adoro pegar no clarinete, que depende mais de mim. Mas felizmente eu adoro fazer as 3 coisas, felizmente. Muito bem. Li também há dias uma nota sua, após um enorme concerto que teve, creio que na zona norte do país, em que afirmava que não trocava a Banda Sinfónica Portuguesa por nenhuma outra em qualquer parte do mundo. Reafirma essa convicção e baseado... A semana passada, pegando um bocado o que estava a dizer o Augusto Pinto, o Pascal Morragues, que é o solista da Orquestra de Paris, e conhecemos desde 78, ele é professor do Conservatório Superior de Paris e de Geneve. Ele dizia, quer dizer, a escola portuguesa já toda a gente sabe que é uma referência mundial de clarinete. E nos supers nós temos um nível altíssimo. Eu disse isso de propósito, eu não trocava até pelo ambiente que houve e tudo isso. E também para reafirmar aquilo que eu disse, que é o nosso país enferma muito desta doença do snobismo. E nós estamos sempre à espera que alguém de fora diga que nós até somos bons, ou aqueles exageros do Presidente da República, sim. E tal. Não, quer dizer, nós somos muito bons, há um trabalho que é feito, o clarinete foi pioneiro nisso, mas os outros instrumentos secundaram e muito bem, que era uma coisa muito simples quando eu cheguei ao país, eu disse isso em 79. A nossa diferença para os outros países, seja em que área for, mas falando de música, não é o nível mais alto. Nós tivemos a Maria João Pires, nós tivemos a Anabela Chaves, que em 77 teve o primeiro prémio em Geneva à unanimidade, que já não havia há 33 anos, em viola. O problema era daí para baixo, quer dizer, nós sempre tivemos umas cabeças, como temos o António Damasio, como temos o Sobrinho de Simões. O problema é o nível médio. Exatamente. O nível médio. Foi sobre o nível médio que eu atuei. Modéstia à parte, da minha sugestão, é que eu nunca vi os governos trabalharem sobre o nível médio. Eu continuo a ouvir dizer que há 2 milhões de pobres, como havia há 20 anos. E nunca se trabalha esse nível médio. Então nós puxamos, as pessoas vêm para Lisboa, desenvolvem-se umas coisas, depois aparecem umas visões, e os visionários, mas nunca se trabalhou o nível médio. E o segredo que eu acho é esse. Porque quando se vai à Alemanha, eles até nem têm grandes trutas, entre aspas, como nós estamos sempre à procura do melhor do mundo. Nós estamos sempre à procura do melhor do mundo. O nível médio lá é muito alto. Forte. E é isso que faz os países desenvolvidos. Basicamente. E aproveitando também essa sua abordagem e alargando aqui um pouco o horizonte e pela sua vastíssima experiência em todo o mundo e focando-se exclusivamente no ambiente musical, qual o projeto, o país, a região ou o evento que destaca ou aquele que se identifica melhor ou que acha que
está melhor trabalhado? Que eu tenha feito ou em relação a... Em que tenha conhecido, que tenha vivenciado? O projeto da Banda Sinfónica Portuguesa é espetacular, porque eu tentei fazer isso há 25 anos em Tomar, com os Templários, na altura não foi possível, por várias razões, e eu espero que isto se concretize e que se torne a primeira banda profissional portuguesa, ainda é só semi-profissional. Isso foi um projeto espetacular, é um projeto que está a decorrer. Os Templários, na altura, foi uma coisa bestial, quer dizer, todos os grandes músicos hoje que estão aí passaram por lá, era um projeto de ponta. Aquilo que fiz na ESMAI também foi importante. Acho importante o que se tem feito em Portugal, todo o esforço. Eu costumo dizer que, quer dizer, se noutras áreas tivéssemos evoluído o que evoluímos na música, onde é que nós estaríamos? Hoje temos músicos de excelente qualidade nas cordas, nos sopros, na percussão, no canto. Temos mesmo uma escola, assim o nosso país, ou os nossos responsáveis, Potenciasse. e quisessem tirar proveito disso. Temos mesmo gente de um excelente nível. E é pena realmente, ainda por cima apanhamos tudo em contraciclo, quer dizer, esta subida toda apanhou a Troika, agora apanhou o confinamento, agora a guerra, e nós sabemos que quando não há muito dinheiro... Quando o vento não está a favor já nos prejudica bastante. E num contexto internacional, tem alguma ideia de projetos que você gostasse ou de ter participado, ou que participou? Para mim o melhor projeto de longe, mas isso é que reconhecido mundialmente, foi o projeto da Venezuela, das bandas infantis, Fernogif. Bandas infantis juvenis foi de longe o melhor projeto que eu fiz na minha vida, que eu tive a honra de participar, cheguei lá 3 vezes por ano. Se não tem morrido o comandante Chávez, tínhamos continuado, eu passaria a lá ir mesmo 4 vezes por ano até. Ainda hoje há muitos que me tratam por avô e por pai e tudo. Havia um ambiente muito especial, muito positivo. Foi onde eu conheci delinquentes. Se não fosse o projeto da música... Estavam presos? Estavam, quer dizer, há gente que matou para não ser morto. Foi uma experiência pessoal incrível a todos os níveis e que deixou frutos por todo o mundo, sobretudo na América Latina. Por exemplo, hoje em dia ainda agora vou outra vez ao Paraguai, quem está a organizar aquilo formou-se na Venezuela. Então, Outro que está, eu vou ao Chile em setembro, o professor da Universidade Católica do Chile de Clarinete era o solista da Simão Bolívar. Portanto, isto espalhou-se por todo... Aliás, há imagens bastante elucidativas dessa sua participação no YouTube. Aconselho todos até a fazerem essa busca da Orquestra Venezuela com o maestro António Sayote para perceberem a grandeza realmente dessa interação e da força desse projeto. E já agora só um bocadinho, quer dizer, uma das coisas que mais me impressionou, e ontem estava a falar precisamente com o Pinto e com o Pombinho sobre isso, falando da banda de Loures e dos problemas hoje em dia, quase todas as bandas estão a ter. Depois do confinamento, as pessoas estão a demorar a voltar, não é? As pessoas ganharam outros hábitos. Eu já falei nisso há muito tempo, que é fazer um projeto chamam-lhe o projeto Biju, bandas infantis juvenis. Porque eu fiquei impressionado na China, a China que não tem tradição nenhuma, no ATL tem bandas a funcionar e fazem concursos e tudo, dos 6 aos 8 e dos 8 aos 10. E eu quando fui visitar o primeiro, quase que me arrancavam a camisa, parecia, imagina, o efeito Cristiano Ronaldo. E daqui à escola primária. E a pena Portugal, que tem essa tradição, não se faz nada e os ATL que se faz não fazem muito sentido. É uma questão transversal. Mas aproveitando também essa sua intervenção enquanto professor e enquanto formador de muitos dos músicos de excelência que hoje tocam por este país fora, temos aqui mais um testemunho que eu convidava o maestro a assistir. Olá a todos, sou o João Pedro Santos, músico e clarinetista, e venho aqui deixar um pequeno testemunho da amizade e admiração que tenho pelo professor António Sayote. O professor tem valores e uma cultura que muito admiro e respeito. E há realmente uma história e um presente incontornável no que o professor Sayote tem contribuído na formação de jovens músicos no nosso país e toda a dinamização que realiza no âmbito musical. Para mim é de facto um orgulho o professor ter participado no meu percurso académico e daí agradeço também a forma elegante e inteligente como conseguiu ir em busca do melhor de mim enquanto pessoa, músico, assim como todos os estudantes que passam também pela ESMAI.
Sou muito grato pela oportunidade de ter tido e continuar a ter um professor e um amigo na minha formação musical e pessoal, assim como por tudo o que o professor tem feito pela música e pelos estudantes de música em Portugal e um pouco por todo o mundo. Segue daqui um forte abraço ao professor António Saiote. Mestre, deixando aqui espaço, obviamente, para comentar aqui a intervenção do João Pedro Santos, acrescento aqui uma outra questão. Se deixar a sua impressão digital como ela fica marcada de forma indelével com quem forma ou partilha conhecimento em determinado momento, conhecimento musical, é algo que procura ou é uma mera consequência da enorme paixão que você sente pela atividade? Quer dizer, podia estar aqui a falar de filosofia, de sociologia, antropologia, mas basicamente é procurar realmente o melhor deles próprios. Por exemplo, no caso do João, havia muita gente que não queria ser professor dele e dizia que ele era muito indisciplinado. E eu, como o Jaime Carriço era, que morreu com 25 anos, como eu cheguei a ter 3 touros no mesmo ano, que era o Bruno Graça, o Nuno Pinto e o Luís Carvalho, e eles perguntavam depois, quando acabaram o curso, como é que nos deu a volta. Eu tinha assim os meus esquemas, as minhas maneiras, mas muito disso aprendi com o meu pai, quer dizer, é que tem a ver com os recursos humanos também, mas tem a ver com... A mim perguntaram, por exemplo, há 2 semanas, porque é que tinha chegado a uma liderança. Eu disse, pá, eu sou líder improvável, eu sou caranguejo de signo, sempre fui um bocado acanhado, isto e aquilo, mas foi, quer dizer, muitas vezes o que me moveu foi o sentimento de justiça. E o sentimento realmente de querer melhorar cada um, independentemente da origem. Eu contei uma história nesse dia que se passou aqui neste lado. O Zé Maria chamava o Toga da Cantelheira e tal, eles tinham uma espécie de bando, roubavam-nos a bola, cortavam a faca, batiam-nos, e nós refugiávamos sempre ali, ao lado da sede do Sporting, que era a escadaria do Sr. Armelino, que ainda é vivo, que é o sogro do Pombinho, e dava para fechar a porta. Nesse dia eu decidi, acabou. E eu saí, eles estavam todos à nossa espera, e eu disse ao Tó, apontei-lhe a mão do dedo, tu hoje bates, mas é a última vez, também vais levar. Mas eu nunca mais vou andar a correr à tua frente. E a partir desse dia as coisas... Foi sempre sem querer, quer dizer, foi pela situação, mas é um sentimento de justiça que eu sempre tive. Eu provoquei eleições e ganhei as eleições para chefe de turma na Avelar Borteiro, que era a pior escola que havia, tanto que o diretor era coronel da GNR. E os 2 instrutores de educação física eram coronéis do Exército. Eu tinha tipos de 18 anos na minha turma, eles cuspiam-nos, batiam-nos, roubavam-nos, o que se chama bullying. Aqui na altura é normal. Sim, fazia parte. E eu candidatei-me às eleições, sujeitei-me, mas fiz as coisas. O diretor disse, se tu achas que isto é injusto e tal, candidata-te. Eu, pronto, e lá fui. Foi sempre assim a minha vida. Não foi assim oferecido, mas foi esse sentimento de justiça que tem que prevalecer. No caso do João, quer dizer, eu conheço o sítio uma vez, passado uns anos, ele mostrou-me onde é que ele nasceu, ao pé de Torres Novas. Passado uns anos, que ele tinha quase vergonha de mostrar onde tinha nascido. Como o Jaime Carriço, eu até gostava que houvesse cá um projeto de Jaime Carriço. O Jaime Carriço era filho de Hortense, nunca conheceu os pais. E ele é um exemplo, quer dizer, o Jaime é um bocadinho como o Carlos Ferreira, que está na Orquestra Nacional de França, que é negro. O Carlos Ferreira nunca se queixou na vida de que era negro. Nunca se queixou na vida de ser adotado. Nunca se queixou na vida de não saber quem eram os pais. E o Jaime também não. Aproveitaram as condições que nos deram. E essas pessoas, para mim, têm muito valor e são um exemplo para todos os outros. Tentaram otimizar os recursos disponíveis, pois. Muito bem. É a nossa parceira aqui no Louros em Podcast, a revista PME Magazine, e tem, como sempre, uma pergunta para o nosso convidado. É isso que eu convidava então o mestre a ouvir. Quais as diferenças ou semelhanças entre dirigir uma orquestra e uma empresa com as suas diferentes equipas? Muito bem, a PME Magazine é uma revista vocacionada para as pequenas e médias empresas. Eu acrescento aqui um pouco à questão colocada pela Mafalda, uma chega que nos conduz também à possível responsabilidade dos principais players no setor, os músicos, os agentes, as escolas, os professores. Qual a grandeza da responsabilidade na recorrente apatia nacional, nós já falámos aqui várias vezes nisso, por grandes projetos na área da música clássica em particular, ou de uma forma mais alargada na vertente cultural,
A culpa é exclusiva dos políticos e dos empresários, ou os players também têm aqui uma cota parte na responsabilidade desta aparente apatia? Eu no outro dia escrevi um artigo que falava nós temos, eu acho que o nosso grande feito, temos muita tolerância à mediocridade no nosso país, que também se chama condescendência, pronto, nós encolhemos os ombros e tudo isso. Eu pessoalmente sou muito exigente, porque também sou muito exigente comigo próprio, isso aí. E então, aliás, eu geralmente tenho má fama e depois quando eles vêm trabalhar comigo, não, afinal até é boa pessoa, mas é melhor assim, quer dizer, sabe, cuidado, porque ele é muito exigente. Eu estive num seminário precisamente sobre pós-graduação de recursos humanos no ISCAP, no Porto. Se calhar a senhora conhece a Júlia Teixeira, que é de recursos humanos, já geriu empresas internacionais. E era o Tenente-General Xavier de Sousa, e estávamos a falar disso. Uma orquestra, pronto, depende se é o titular. Se é o titular, é o responsável quase máximo. Se é o mestre convidado, é só para aquela semana ou para aquele projeto. Mas eu dizia, quer dizer, Xavier, o Tenente-General falou, ele já dirigiu brigadas de 3.000 pessoas, e falou de ter que falar com este, falar com aquele, falar com o outro. Preocupava-se em ver a situação familiar de cada um, todas essas coisas. Isso tudo é comum a qualquer gestão de um coletivo. Às vezes, tudo o que é um coletivo. A pequena diferença é que na música, pronto, quando o maestro baixar a batuta, aquilo tem que tocar. Tem que lá estar todos juntos. Não há plano de batalha que depois se adapta, ou isto ou aquilo, ou no caso de uma empresa. A música tem essa diferença que é o imediato. Portanto, a música, contrariamente ao que muita gente pensa, ainda é muito mais disciplinada do que qualquer outra atividade. Porque aquilo não há hipótese. Ou funciona, ou então não. E todos são importantíssimos na dinâmica coletiva, não é? E há uma hierarquia. Há uma hierarquia, como numa empresa, como num corpo militar, há uma hierarquia, a noção que ninguém fica para trás, claro, na música, quer dizer, ninguém se pode estar a encostar, porque cada um tem que dar a sua contribuição. E agora o maestro, lá está, tem que ter as suas técnicas para que se chegue a esse resultado. Depende de variáveis, como numa empresa, como num corpo militar. A diferença é essa, é que no momento aquilo tem que estar. Tem que funcionar. Muito bem, temos aqui um último convidado com o seu testemunho e convidava então o maestro a ouvir. António Saiote é, na minha opinião, uma personalidade densa e complexa. Portanto, dificilmente vai ser possível definir em poucas palavras toda a experiência de contacto, de relação com António Saiote. Desde logo é um excelentíssimo músico. Não sou eu que o digo, porque, na verdade, não tenho competência técnica para isso, mas que o ouvi dizer não sei quantos músicos igualmente muito bons, é uma certeza de que António Saiote, no mundo da música e no mundo da cultura, se destaca, há mesmo até a quem lhe chame o pai do clarinete em Portugal. Não sei se o epíteto está adequado, mas tenho a certeza que aquilo que o António Saiote tem feito pelo clarinete e pela música em Portugal é algo de bastante invulgar. No Conselho de Loures, em especial, tive o grato prazer de partilhar com António Saiote um projeto que hoje está de pé e que é também um projeto que considero invulgar e de grande valia, que é o Meeting Internacional de Clarinete Marcos Ramon dos Reis Júnior. E, portanto, no período em que trabalhei de perto com António Saiote e em que partilhámos este e outros projetos, foi possível conhecer o homem, o músico, a sua visão do mundo, a sua visão da pedagogia, e é isso que me leva a dizer que é uma personalidade densa, complexa, mas de grande valor intelectual, de grande valor musical e com uma paixão muito grande pela sua terra,
o que nos faz ter em Loures um valor de altíssimo nível e de grande significado e de grande capacidade de trabalho. Esperemos que o Saiote continue a partilhar connosco todo o seu empenho, toda a sua dedicação, seja à música, seja à sua terra. Um abraço ao Saiote. Muito bem, aproveitamos aqui também a boleia do Rui Pinheiro para voltarmos também um bocadinho aqui a Loures, voltarmos a focar aqui na nossa cidade, no nosso concelho. Independentemente do comentário que lhe mereça as palavras do Rui Pinheiro, eu acrescento aqui uma questão, e está um pouco na berlinda, até com alguma mudança daqui da liderança na autarquia. O Centro Cultural em Loures é prioritário ou nem por isso? Quer dizer, eu vou pôr a questão ao contrário. Eu tenho vergonha de andar por todo o país, de ver pequenas terras que têm auditórios, têm centros culturais e Loures continua a não ter. Não é uma questão de ser prioritário, para mim é uma vergonha. Peço muita desculpa. Sim. Digam o que quiserem, que é por causa disto, que é por causa daquilo. Nós vamos a qualquer lado, existe um centro cultural. Idenha Nova tem um centro cultural. Qualquer terra pequena tem centro cultural. Loures nunca teve, não sei porquê. Uma das questões que muita gente se pergunta, e eu também, obviamente, é para quando um grande evento da música clássica no concelho, aproveitando um pouco o problema de não ter um centro cultural. O protagonismo do mestre. Está dependente do centro cultural, não é possível isto fazer noutro sítio? Ajudava a ter um centro cultural, mas também ajudava outra coisa, que ontem ali à porta estava a comentar isso. A minha avó já dizia que Loures é sempre madrasta após da terra. Também me diziam, se calhar não é só Loures, quer dizer, é um bocado de todo lado. Eu quase tudo o que consegui nesta terra fui à guerra. Aquilo que o Rui está a falar e que foi fundamental para mim, que me ajudou muito, eu já tinha quase 50 anos. Já houve cursos aqui e tudo que eu não tive nada a ver com isso. Foi sempre à guerra. Não houve ainda uma coisa nesse país que eu dizia assim, eu não estava à espera. Dizia-me assim, olha, agora toma lá. E obrigado por referir isso. E achar que eu posso fazer isso, eu tive 10 anos à frente dos cursos internacionais e do Festival de Música de Guimarães. Sucedia a mítica Ilana Costa, escolhido por ela. Aí foi uma coisa que eu não estava à espera. Mas aqui em Loures foi sempre muita guerra, muita coisa. Até lá está, né? Toda a gente, os meus amigos sabem, eu aceitei ser mandatário do Manuel Soares, mediante um contrato que era Loures, capital do clarinete, e o Centro Cultural. Aproveitando essa sua afirmação, acha que o facto de ter sido mandatário de uma candidatura que não foi ganhadora, neste último caso, isso pode ter alguma consequência menos favorável para um eventual convite que lhe possa surgir ou não? Eu fiz por uma boa causa, que era para Loures ser a capital nacional do clarinete e para ter um auditório. A causa foi essa. Acha que Loures é uma autarquia que tem dimensão suficiente? Porque esta história do auditório, do Centro Cultural, pode ser um mero alibi. Pode-se fazer muita coisa sem ser no Centro Cultural. Eu já vi grandes concertos ao ar livre. Nós temos o Palácio do Correio Mor com excelentes condições para fazer coisas lindíssimas. Portanto, nós, se quisermos, fazemos. Acha que uma autarquia desta dimensão, e Loures é uma das 5 ou 6 maiores autarquias do país, tem condições, tem capacidade financeira para desenvolver um projeto com alguma consistência, com alguma grandiosidade, dentro da vertente? Se quiser, tem. É fazível, é uma coisa... Agora, há uma coisa que eu aproveito para dizer. O auditório foi aprovado, o projeto já foi aprovado e não tive nada a ver com aquilo. E como agora houve até uma entrevista por Pedro Vermessa no Público sobre a Casa da Música no Porto, eu fui das primeiras pessoas a ver o projeto do Remo Koolhaas e torci o nariz. E na altura as palavras do Pedro Vermessa foram: lá estás tu, és um salô e tal. E eu só disse assim, quer dizer, pois, isto vai custar muito dinheiro e vamos a ver o que é que vai ser o futuro. Desde que apareceu a Casa da Música secou tudo o que havia à volta. Havia 6 instituições que organizavam festivais. Eu tive um festival no Museu do Carro Elétrico que até a Ópera de Câmara fazia. Neste momento, não sei se sabem, quem vai fazer música de câmara, a Casa da Música, é gratuito. Não há dinheiro. Porque aquilo suga todos os recursos da cidade, basicamente. E eu tenho sempre medo quando se fala de auditórios. E quando não falam com pessoas, eu costumo dizer, quer dizer, a diferença entre mim e o Pedro Burmester é que ele é filho de família. O meu pai era quando eu dava-lhe foi construindo. Eu gosto das coisas, gosto de saber que as coisas depois vão ter... Não sei que centro cultural é que aprovaram aqui. Sei que é muito caro
Eu não sou especialista de valores. Se calhar depois também penso numa coisa enorme. Eu aqui bastava uma coisa, quer dizer, uma coisa que coubesse uma orquestra nem que fosse 60 músicos, eventualmente um fosse, porque o São Carlos está aqui ao lado. O São Carlos vai fechar para o ano e não vai ter sítio para fazer ópera. À volta de Lisboa, por exemplo. O Camões também está fechado agora. E andamos aqui e fazemos assim umas coisas estilo, como é que se ia antigamente, aqueles, chamávamos de patos bravos, não é? Sim, sim, sim. Fica assim uma coisa muito grande e depois Sim, não há sim. dinheiro para manter as coisas. Eu, como músico, preocupo-me que haja dinheiro depois para fazer. Para manter e para... Eu sou maior. Aquilo tem um objetivo que é Eu sou a funcionar. pessoa mais preocupada, quer dizer, há aquele funcionário, não digo o nome, da Câmara, que já me diz há anos que eu estou sempre a martelar o que se paga aos professores, porque eu quero que se façam as coisas. A Almada faz 10 vezes mais, tem 10 vezes mais investimento na cultura do que tem hoje. Do que tinha. Para não pensarem que é o que tem. Do que tinha até agora. 10 vezes mais. Muito bem, eu vou-lhe fazer uma pergunta, nós estamos na fase final também da nossa conversa, agradecendo também, obviamente, a sua disponibilidade. Vamos encerrar sempre com a participação do nosso convidado e desta vez, em vez de palavras, vamos ter os magníficos sons do clarinete do maestro. Mas antes disso, tenho 2 pequenos desafios e tenho uma pergunta em 2 para lhe colocar. Primeiro, vamos continuar a contar com a sua presença em Loures, de forma ativa e associado aos projetos que tem estado na liderança. Quais são as próximas ações em que, a nível global, vai participar? E pergunto-lhe, para finalizar, o que é que gostava de fazer dentro da componente artística que nunca fez? Quer dizer, passando a nível global em Loures? Não, a nível estou muito feliz, fui convidado para o concurso Jacques Lancelot, que é um dos 3 mais importantes do mundo, que vai ter lugar no Japão. Eu já estive no Jacques Lancelot em Rouen, foi um grande mestre meu, eu sou dos poucos alunos vivos dele e ele gostava tanto de mim que eu nunca lhe paguei um tostão das aulas. Nunca quis. E estou muito feliz por esse concurso no Japão, que é muito exclusivo e tudo isso. Tenho algumas coisas interessantes. O Covid interrompeu. Eu estava a ficar principalmente convidado à orquestra de Chengdu na China. E pronto, quer dizer, a nível de Loures, a vice-presidente disse que queria manter tudo o que era bom e fazer mais e melhor. Eu estou muito feliz que dia 4 de outubro, finalmente, vamos poder fazer uma grande festa, uma grande comemoração à volta da República, só com Beethoven e à volta dos ideais que Beethoven defendeu, que a maior parte das pessoas não sabe. E é um concerto que eu vou comentar. Fabuloso. Eu acho que o jazz e a música ligeira ganham-nos porque são eles que falam. A música clássica é um péssimo hábito por alguém a falar por nós. Eu vou falar de coisas que adoro, política em termos de administração da polis, filosofia, sociologia, história, e vou falar realmente de coisas que as pessoas não pensam que está por trás daquela música. Pensam que aquilo é só uma música erudita. Não, aquilo não tem mais nada tem uma para série de dizer. significados, tem uma história. Para mim é um projeto que me diz muito, que eu nunca pude fazer um concerto desse no 4 de outubro em Loures, e vou fazer pela primeira vez. E o que é que falta fazer que nunca fez e que gostava de ter feito? O que é que me falta fazer que nunca fez é difícil dizer, quer dizer, falta-me o quê? Eu gostava de ter um dia ter a oportunidade de poder fazer uma orquestra de raiz. A sua imagem construída? Já tive uma coisa parecida, mas isso era preciso meios, talvez fosse Totoloto, em que houvesse uma verdadeira gestão de recursos humanos. Mas fala-se de recursos humanos, não é? É fácil, mas é Mas em que as pessoas fossem tratadas como deve ser. E hoje em dia acho que faz falta, porque hoje em dia as orquestras andam todas a fazer a mesma coisa e a fazer coisas que não deviam. E os músicos estão a ser muito mal pagos e cada vez mais maltratados. E gostava de ter um projeto que pudesse devolver uma certa dignidade que os músicos estão a perder devagarinho. Muito bem. Um último desafio. Eu tenho aqui 3 ou 4 afirmações e vou-lhe pedir que as classifique de 0 a 10 dentro daquele que é o seu entendimento. De 0 a 10, sente-se o pai do clarinete em Portugal? Esqueci-me de corrigir há bocadinho. Eu digo que sou o avô. O avô?
Eles já mataram o pai há muito tempo. Eu sou avô, agora sou avô para tudo e mais alguma coisa. De 0 a 10, qual é o nível da promoção cultural atualmente no nosso concelho? 7. De 0 a 10, o futuro da música clássica a nível nacional? 6. E, por último, a importância de projetos como a Orquestra de Geração no processo educativo? É difícil responder assim. Posso explicar? Pode. O problema da Orquestra de Geração é muito simples, que é assim. Eu conheço bem Eu sei. privei com o José António Abreu, com o pai do projeto da Venezuela. Na Venezuela só tiveram 1 ano sob a alçada do Ministério da Educação e juraram para nunca mais. Correu tudo mal esse ano. Eles estavam dependentes do Ministério dos Assuntos Sociais. Eles não tinham que dar contas a escola nenhuma, à universidade nenhuma. Eles eram uma pirâmide. Imagino que queria substituir aquela janela a 400 km da capital. Eles perguntavam se podiam substituir a janela ao diretor. Querer fazer aqui um projeto dependente do Ministério da Educação, do Ministério da Cultura... É demasiadas amarras para poder voar. É muita complicação, quer dizer, é que não tem nada a ver. Quer dizer, a Orquestra de Geração é um bom projeto, é sempre um bom projeto esse tipo de coisas, mas sobretudo em cima do nosso país, que é bestialmente burocrático, essas coisas tendem a não se ignorar. Mas o ensino da música efetivo é um processo muito interessante. Eu aposto mais noutra coisa, quer dizer, eu já falei há pouco, os ATL, eu aposto que era os ATL, a ver as pessoas poderem se inscrever, fosse para uma banda, fosse para o desporto, fosse para o que fosse, mas em qualquer coisa, eu sou aqueles que defendo, o Edgar Morin também defende, o Zygmunt Bauman, é preciso voltar a tirar os jovens das escolas, tirá-los da bolha da escola. Era fundamental fazer isso. E isso pode começar pelos ATL. Muito bem. Quero agradecer, obviamente, a presença do maestro, a sua disponibilidade e o carinho com que sempre nos trata. Quero agradecer também a todos aqueles que ajudam a realizar este Louros em podcast, com destaque para a excelente equipa de produção que nos acompanha e vai, obviamente, editar este conteúdo. Vamos ficar com a participação do maestro e um agradecimento muito especial, então, pela sua colaboração. Muito obrigado. E saúde a todos os que estão do outro lado. Muito obrigado, Jorge. Obrigado. Pela oportunidade. Primeira pequeno sketch que vou tocar é o Wave, que vai sair no próximo disco, que é o disco dos 50 anos de carreira, que com o confinamento só sairá este ano. Segunda pequena peça, só um bocadinho, só o tema, é do Abismo dos Pássaros de Messiaen, que tem a ver com a triste guerra que estamos a viver neste momento na Ucrânia, porque o Abismo dos Pássaros foi estreado precisamente no campo de concentração de Görlitz, Stalag 422, em 1942.
eu pedi-lhe a ele, de facto, aqui há uns anos, eu em coautoria com a Paula Assunção, fizemos um livro que era um contributo para as memórias da banda, e pedi-lhe a ele, de facto, uma memória dele, e se me permitires, eu vou ler textualmente a memória que ele escreveu relativamente à banda. E ele disse: eu muito cedo aprendi que a coletividade era sagrada. Por ela sacrificava o tempo livre com a família, o lazer, pois em prol do ideal maior, todos os sacrifícios eram legítimos. Ao entrar na banda aprendi a respeitar horários, hierarquias, significado dos hinos, protocolos das cerimónias, conhecimento das várias coletividades e associações da terra, as festas religiosas e profanas, de Loures e de outras terras. Toda a formação cívica riquíssima que me marcou, toda a vida ficarei com ela em mim. A seguir, que tem a ver com a entrevista e a nossa ligação à terra, vou tocar o hino da sociedade, da banda humanitária, dos Bombeiros Voluntários de Loures.